Pronto, então, pessoal, então essas são as análises, né? As análises dos dados. Nas considerações, que é a seção depois, posterior, como eu disse, as considerações finais é algo bem particular no sentido da sua pesquisa, né? Aqui que vocês vão voltar aos seus objetivos, se foi alcançado os seus objetivos, se a sua hipótese, se lembra da hipótese da introdução, se ela foi respondida, se ela pode, ela foi, vamos dizer assim, se a hipótese que você respondeu o seu problema é realmente aquela, né, aquela resposta ou não, apareceu mais alguma coisa ou foi refutado, né? Depende muito de cada pesquisa. Então, você vai também mostrar sua pesquisa de campo, quais foram os resultados que você achou, por exemplo, se a pesquisa, no caso que eu coloquei aí, sobre o professor, a dificuldade do professor, você vai ver quais foram esses resultados, né, diante das respostas dos professores novamente, né? Você faz um apanhado geral dos resultados que você achou. Uma pesquisa bibliográfica, você vai dizer quais resultados exatamente sobre o seu tema, né? O seu objeto de estudo nos periódicos, nos artigos na internet que você encontrou, né? Você pode dar sugestões da sua pesquisa, de melhoria desse campo de estudo que você fez. Você pode dizer que a sua pesquisa é somente uma das pesquisas que podem contribuir para essa problemática, né, para esse problema de pesquisa, certo? E que pesquisas futuras podem melhorar na identificação desse fenômeno, na resposta dessa problemática, tá certo? Então, você faz o apanhado. Uma lauda, né, uma folha, já é o suficiente para você fazer o fechamento no seu trabalho, tá certo? E aí, você finaliza o seu trabalho. Você pode, lembrando que depois das considerações finais tem as referências, né? Referências são o quê? São todos os elementos, todos os autores que você colocou lá no seu referencial teórico, na sua metodologia. Quais são os autores que você pesquisou, né? Você faz isso. Todos os autores. Os anexos, por exemplo, são fotos, né? São fotos, documentos digitalizados. Por exemplo, se você foi na escola, você quer um documento digitalizado daquela escola que você pesquisou, você coloca em anexo, coloca umas fotos, se você quiser. Não é obrigatório, né, você colocar. E o apêndice seria o que você produziu. Por exemplo, para você fazer uma entrevista, você fez um roteiro de entrevista. Então, você coloca aqui no apêndice, tá, as perguntas que foram feitas, certo? O questionário, alguma coisa, fica em apêndice. Mas não é obrigado. Você pode tirar, é opcional, tá certo? E com isso, você finalizando isso, você, por último, vai finalizar novamente a introdução. Por quê? Depois dos objetivos, você pode colocar a sua metodologia de novo. A pesquisa possui como metodologia, né, pesquisa qualitativa, bibliográfica, tal, de campo, tal, certo? Ou também você pode colocar um parágrafo mostrando a divisão do seu trabalho, por exemplo. A pesquisa inicia com o capítulo 1 falando sobre o contexto histórico do educador físico, da profissão educador físico nas escolas e tal. O capítulo seguinte vai falar sobre a metodologia e, em seguida, com as análises dos dados. Você pode apresentar
que tem dentro da sua pesquisa, certo? E também você também pode também colocar um parágrafo falando sobre os resultados, bem breve, né? Mas só se quiser também. Às vezes a pessoa gosta de colocar ali o que achou na pesquisa lá no finalzinho da introdução, certo? Bem breve. Porque a introdução, você é a primeira que inicia, mas é a última que termina, certo? Vai terminar quando você finalizar realmente o trabalho todo. Tudo bem?